O vídeo de hoje é sobre Pick and Hold, para que serve e como a gente utiliza ele nas injeções programáveis. Vamos lá? Bom, pessoal, a gente está aqui com uma FT450 e essa FT450 ela tem uma característica de acionar os injetores diretamente pela sua saída azul. O que acontece é que cada saída azul consegue acionar injetores acima de 10 ohms até 6 injetores por saída, o que é muito interessante. Mas se eu tenho aí injetores como esse, que nós estamos falando de um injetor de baixa impedância, injetores, o FT Injector aqui nós estamos com um injetor de 720 libra-hora, esse injetor, ele para ser acionado, ele não consegue ser acionado diretamente pela ECU, ele precisa ter um driver de potência para fazer esse acionamento. E a gente tem duas possibilidades de driver de potência. Esse driver de potência, o que ele proporciona? Ele vai primeiro, o nome já diz tudo, o nome já explica a funcionalidade do produto, né? Ele é um driver que gera um pico de corrente, e nesse caso aqui nós temos um Pick and Hold 8A, 2A, ele vai gerar um pico de corrente de 8 amperes. Por que um pico de corrente de 8 amperes? Aqui nós temos aí um injetor desses aqui em corte, né? O mecanismo é muito pesado. Então, se o mecanismo do injetor desse é muito pesado e a bobina, né, necessita muita energia, consequentemente, eu preciso de mais corrente para movimentar esse conjunto aqui. Então, movimentar esse conjunto requer uma energia de 8 amperes. E por isso ele dá um pico de 8 amperes. Porém, uma vez que o injetor está aberto, eu não preciso mais mandar a mesma quantidade de energia, eu posso mandar 1/4 dessa corrente para manter ele aberto. Eu costumo usar uma analogia com os meus alunos em sala de aula que fica muito mais fácil. Se eu tenho um carro com um pneu levemente murcho na oficina ou na garagem, às vezes eu preciso de 2, 3, 4 pessoas para tirar o carro de inércia, dependendo do peso do carro, da massa do carro, e depois para colocar em movimento uma única pessoa continua movimentando ele. É a mesma coisa com o injetor. Eu preciso de muita energia para tirar de inércia, para movimentar a agulha, depois que ela já está aberta, eu vou precisar de 1/4 dessa corrente. Qual é a vantagem de usar essa corrente de hold, a corrente que segura, né? É que ela, como está com um nível de corrente mais baixo, ou seja, 1/4 da corrente de pico, para fazer o seu desligamento ele mais rápido. Então, eu diminuo o meu tempo morto de acionamento do injetor. E o que é o tempo morto? É a diferença entre o que eu levo para acionar e o que eu levo para desacionar. Porém, esse sistema, esse módulo, esse driver, né, de potência para injetores de baixa impedância. E o que é baixa impedância? Se eu medir a resistência nesses dois pontos aqui, vocês vão perceber que esse aqui tem em torno de 1,5 ohms. Existem injetores, né, tudo que for abaixo de 6 ohms, tudo que for abaixo de 6 ohms é considerado pela linha FT baixa impedância. Então, dependendo aí, tem injetores que vão solicitar correntes de pico maior e menor, dependendo do fabricante e do processo de fabricação de cada injetor. E aí a gente tem um outro sistema, que é o Pick and Hold Pro. O Pick and Hold Pro tem uma grande vantagem sobre o Pick and Hold normal. Primeiro que aqui eu estou amarrado única escala de pico e de holding. Aqui não, eu posso programar. Cada canal dele ele é programável, tanto a corrente de pico quanto a corrente de hold. Uma outra coisa muito interessante é que esse cara aqui, esse módulo, ele consegue produzir feedback, ele gera dados e informações de retorno. Por exemplo, se eu tenho um injetor desconectado, ele pode detectar um injetor desconectado e evitar uma quebra do motor ou um mau funcionamento e vai mandar isso para a nossa ECU através da rede CAN e informar lá, olha, eu tenho um injetor desconectado. Então, esse produto ele passa a ser evolução desse aqui. Então, sempre que você optar no seu projeto por injetores abaixo de 6 ohms, que seriam injetores como esse, vai ser necessário utilizar um driver de potência chamado Pick and Hold. Essa pergunta foi executada por muitas pessoas aí durante vários vídeos aí que a gente fez no nosso canal do YouTube e a gente achou interessante nesse momento trazer para vocês a resposta aí de várias pessoas de formas diferentes perguntar, tá, mas por que eu tenho que usar outra caixinha, outro módulo? Então,
a gente acabou explicando aí qual é a finalidade, como funciona e o porquê do pick and hold numa ECU programável.